sobre os passes. Nesse encontro, nós falaremos sobre os passes na obra de André Luiz, na obra que se chama Missionários da Luz, aqui no canal Chá da Literatura Espírita Kardecista com Celine. Essa obra de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de André Luiz, no capítulo 19, na página 331 a 347, nós vamos ter uma abordagem sobre os passes. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindo ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam o socorro eficiente para as entidades infelizes no plano do nosso plano, ou seja, no plano espiritual, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da Cross, ou seja, atendendo os familiares dos amigos que ainda estão encarnados, muitos médiuns, muitos amigos de casa espírita. O espírito do instrutor, Alexandre, esclarece para o espírito de André Luiz: em todo lugar onde haja merecimento, nos que sofrem e tenham boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Prestem bem atenção, olha que interessante. Todos os enfermos podem procurar a saúde, todos os desviados, quando desejam retornar ao equilíbrio. Se a prática do bem estiver circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. André Luiz e Anacleto observam os encarnados enfermos que buscam auxílio espiritual através do passe. Vejamos esta irmã, esclareceu Anacleto. Prontificando-se ao auxílio afetuoso, observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. O espírito de André Luiz, que foi médico quando estava encarnado, analisa a situação. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando-lhe filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao nosso amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com que convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância,
Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Entretanto, em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos o caso. O espírito de André Luiz observa o espírito de Anacleto que aplicar o passe sobre a encarnada enferma, que está emotivamente desequilibrada. Olha só, as briguinhas diárias, as discussões inócuas, né? Quanto não só perde-se tempo com isso, mas assimila-se essa energia atinge o organismo físico e desequilibra o perispírito. Então, vejamos. O passe sobre a encarnada que está emotivamente desequilibrada, sempre sob a observação. Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz, se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-lhe nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, ou seja, de quem estava dando o passe, toda essa energia estava sendo